Nesta aula eu vou mostrar como usar o Entity Framework Core em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Nas aulas anteriores nós partimos de uma tabela do banco de dados, alguns procedimentos armazenados, criamos uma camada de acesso a dados e a nossa aplicação ASP.NET Core, onde fazíamos todo o acesso e manutenção de dados usando o Adonet. Essa abordagem pode ser usada, mas ela dá muito trabalho, principalmente numa aplicação mais complexa. Então, nessa aula eu vou mostrar uma alternativa para criar a mesma aplicação, só que dessa vez usando o Entity Framework Core. Então, eu vou utilizar a abordagem Code First. Vamos partir das classes de domínio, usar o Entity Framework, criar o banco de dados e as tabelas e a nossa aplicação MVC vai fazer o gerenciamento e o acesso aos dados. Então, eu vou precisar definir uma classe para o meu contexto, que vai representar a minha seção com banco de dados, a minha classe, que vai representar a minha tabela alunos, que vai ser o meu DB7, e usando o Entity Framework, nós vamos criar a tabela, e depois, através da nossa aplicação ASP.NET Core MVC, nós vamos gerenciar as informações acessando as informações via Entity Framework. Então, para isso, eu vou usar inicialmente o Visual Studio. Eu vou mostrar primeiramente como fazer isso usando o Visual Studio. Lembrando que eu estou usando a ASP.NET Core 2.0 e o Entity Framework Core 2.0. Tá? E para usar tanto o ASP.NET Core 2.0 e o Entity Framework Core 2.0 com Visual Studio, os requisitos são: eu tenho que ter o NetCore 2.0 SDK instalado, tá? E tem que estar usando o Visual Studio 2017, a versão 15.3.3, tá? Depois eu vou instalar o pacote do Entity Framework SQL Server e a ferramenta Entity Framework Core Tools, que nas versões anteriores eu tinha que instalar, ele já está incluído no namespace Microsoft ASP.NET Core All. Não preciso mais instalar esse recurso. Então, isso vale para ASP.NET Core 2.0 com o Entity Framework Core 2.0. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Tá, ó, eu estou usando a versão Community, que é gratuita, na sua versão 15.3.3. Tá? Então, eu vou criar um New Project, selecionar Visual C# Web ASP.NET Core Web Application. Vou definir aqui uma pasta, C2 pontos, ASP.NET Core 2, e o nome aqui, vou colocar MVC Entity Framework Core 2. Vou dar um OK. E vou selecionar, olha, eu estou usando o NetCore e estou usando a ASP.NET Core 2.0, tá? Vou selecionar a opção Web Application Model View Controller, que vai criar uma aplicação ASP.NET Core MVC com view controladores. Não vou habilitar o suporte ao Docker, nem incluir a autenticação. Vou dar um OK, ele vai criar o projeto para mim, com toda a estrutura já definida. Vamos ver aqui a solution. Aqueles erros que estavam acontecendo no meu projeto eu já resolvi. Era um problema aqui se acontecer com vocês, tá? Eu vim aqui em Tools, Options, vim aqui em Manage NuGet Package e mandei ele limpar o cache do NuGet. Tinha alguns pacotes desatualizados, então ele estava dando um erro de conflito, tá? Mas agora está tudo ok. Não estava afetando a aplicação em si, mas aparecia aqueles erros chatíssimos. Então aqui está a minha solution, lembrando que as dependências atuais, eu tenho o ASP.NET Core All, eu tenho aqui o NetCore o Microsoft NetCore App, o SDK, com todas as dependências. Eu tenho o Bower gerenciando os arquivos client, E agora o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é instalar o Entity Framework Core. Tá? Para fazer isso,
Tá? Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Ó. No controlador eu tenho o Home Controller, tenho uma pasta Modules aqui com um View Model para erro, e na pasta Views ele já criou aqui as 3 views do controlador Home, que o controlador Home Controller vai utilizar. Tá? Então isso aqui é uma aplicação funcional, eu vou partir dessa estrutura. Tá? Já tenho aqui definido um arquivo de layout, ou no arquivo View Start, né? No View Import eu já tenho a diretiva para incluir as tags helpers, então está tudo preparado. O meu startup, olha, ele já define os serviços MVC e define um mapeamento padrão com o uso de arquivos estáticos se eu precisar. Muito bem, então agora vamos instalar o Entity Framework Core. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso vir aqui no Package Manager Controller. Tá? Deixa eu aumentar aqui ele para você. O Package Manager Controller, aqui no meu caso, ele está abrindo uma janela do PowerShell, no qual eu posso executar tanto os comandos do NuGet como os comandos do netcli. Tá? Só para você ver, eu vou dar um .NET Info. E olha aqui, ó. Ele já me deu a informação das versões que eu tenho aqui. Né? A versão 2.0, né? O ambiente é Windows, plataforma 64, ó, Microsoft NetCore, eu estou usando o NetCore versão 2.0. Tá? Então, para me instalar um pacote NuGet aqui, eu dou install package Microsoft, vou colocar aqui certinho, Microsoft Entity Framework Core SQL Server, porque eu vou acessar o banco de dados SQL. Então, essa é uma opção. A outra opção, que vai ficar, é você vir em Tools, vir aqui no Get Package Manager e selecionar para ele gerenciar os pacotes para a solução. Tá? Ou se você preferir, você vem aqui na Solution, né? Clica com o botão direito, né? Vem aqui Manage no Get Package. Ele vai te abrir aqui, ele vai te falar os pacotes que estão instalados, ó. É o Microsoft ASP.NET Core All e aqui o NetCore, né? Então eu vou clicar em Browser para ele selecionar, aí eu digito lá Microsoft Entity Framework SQL Server. Tá. Aí você seleciona o pacote, né? Deixa eu puxar para cá. Tem a versão aqui mais estável, que é a versão 2.0, né? E aí você vai instalar na solução. Tá? Aqui a janela é um pouco diferente vindo por aqui, porque aqui ele vai mostrar para você, ó. Então vamos lá, Entity Framework. Entity Framework Core SQL Server. Que esqueci do Microsoft. Tá aqui. Então aqui ele te mostra o projeto, você marca os projetos que você quer instalar, seleciona a versão, é 2.0. Ele fala a última estável, que é a versão 2.0, e você clica aqui em Install. Tá? Então você é que escolhe aqui essa opção. Eu vou instalar pelo console. Então no console aqui, ó, você vai ver que quando eu instalar, ele já vai incluir uma referência aqui no NuGet. Então vamos lá. Ele está instalando, está restaurando, terminou, olha aqui, ó. Ele já instalou para mim o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Eu já tenho tudo pronto para iniciar o desenvolvimento. Tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou definir, né, as minhas
Então, ó, eu já instalei, agora eu vou criar a classe que representa o meu modelo de domínio. Então eu vou aqui na pasta Models, vou selecionar essa pasta, vou dar Project Add Class. Então eu vou criar a classe aluno, tá, que vai representar o meu modelo de domínio aluno da mesma forma que eu fiz nas aulas anteriores. Então aqui, ó, para você criar uma propriedade, você dá prop tab, né? Dá um tab ID prop tab string nome prop tab string. Próximo vai ser sexo prop tab string e-mail prop tab date time nascimento. Então tá aqui a minha classe aluno que representa o meu modelo de domínio. Essa classe aqui vai ser usada pelo Entity Framework para mapear com a tabela do banco de dados. Então, por enquanto, só tem essa informação. Agora eu vou definir a classe de contexto, que é o DBContext. Então, eu preciso definir mais uma classe aqui. Vamos salvar, fechar aqui. Na pasta Models, vou dar um Project Add Class. E agora, aqui você pode dar o nome que você quiser. Eu vou colocar aluno Context. Você pode colocar aluno Entities, aluno DBContext. Tá? Então, essa classe vai representar a seção com banco de dados. Então, nessa classe aqui, ela tem que herdar da classe DBContext, então, DBContext, que é uma classe do Entity Framework Core, né? Essa classe aqui, ó, vamos em Definition, ela tem todos os métodos para gerenciar a seção com banco de dados. Então, aqui eu vou definir um construtor. Um construtor, setor tab. E nesse construtor, tá, o DBContext, ele precisa ter uma instância de DBContextOptions. DBContextOptions. Tá? E eu vou aqui definir uma instância da minha classe de contexto como uma opção. E eu vou passar isso aqui para a classe base. Deixa eu diminuir um pouco aqui para ver se eu não estou esquecendo de nada. Aqui tem um caractere a mais. Então eu defini um construtor. E agora eu preciso também definir nessa classe para o Entity Framework saber. Porque o contexto aqui vai representar o quê? Aqui eu tenho que passar o parâmetro options para minha base classe, né? Ó, vamos lá em Go to Definition. Tá? Tem que passar aqui o options. Então, o contexto é responsável pela seção com banco de dados. Só que eu preciso definir também o DB7. Então, eu vou definir uma classe DB7, que vai ser a minha classe aluno, que vai representar a tabela, e eu vou chamar alunos. Então, quando eu defino aqui, na verdade, eu estou definindo o nome de uma propriedade e o nome da tabela para a qual ele vai mapear o banco de... os objetos que forem gerados aqui quando eu tratar o contexto usando o Entity Framework. Então eu já tenho o contexto, tá? A minha classe de domínio e a tabela para a qual eu vou mapear. Muito bem. Com essas informações, eu já posso definir aqui no meu arquivo Startup um serviço que vai fazer a injeção de dependência para mim do meu contexto.
Então, existe um método aqui na classe Services que chama addDBContest. Esse método ele faz o seguinte. Ele vai registrar o contexto como um serviço e vai fazer a injeção dessa instância para mim lá no controlador quando eu precisar. Então aqui eu tenho que informar qual que é o contexto, vai ser o aluno context, né? E aqui eu já vou usar aqui o Option Builder para fazer o seguinte. Aqui, olha, eu vou obter a string de conexão do SQL Server. Vou jogar aqui para baixo para ficar mais visível. Então eu vou dar use SQL Server, que é o meu provedor, né? Aí eu vou acessar o arquivo de configuração usando o Configuration Builder e vou dar um get connection string. E aqui eu tenho que definir o nome da string de conexão. Eu vou colocar aqui, ó, conexão SQL Server. Tá? Deixa eu recolher aqui. Então aqui, olha, eu preciso incluir uma instância do meu aluno context, do meu Entity Framework Core, né? Aqui está faltando, fechei um, fechei dois, tem que fechar mais um. Pronto. Com isso, eu registrei a minha instância aluno context como um serviço, tá? Obtendo a string de conexão. Tudo bem. Aonde está essa string de conexão? Essa string de conexão está aqui no arquivo, nós vamos colocar no arquivo appsettings. Tá? Da mesma forma que eu fiz na aula do Adonet. Eu vou usar uma string de conexão até parecida, só vou mudar o nome do banco de dados para ele não conflitar, né? Então eu vou definir aqui, ó. Então vou usar escola demo. Então, porque para mim criar o banco de dados, usando o SQL Server, eu tenho que passar uma string de conexão para o Entity Framework, acessar o SQL Server, criar o banco de dados e a tabela. E para isso eu tenho que definir qual é o nome do banco que eu quero usar e qual é a string de conexão, né? Qual é o banco? Eu estou usando o Macorati, né, o database escola demo. Então, checando aqui, o arquivo startup, só vou verificar conexão SQL Server. Eu vou copiar esse nome aqui para não pode estar errado, né? appsettings. Tá, já estava um pouquinho diferente. Ele tem que ser igualzinho, porque quando eu for criar o banco de dados, ele vai procurar na instância do meu contexto, né, no arquivo startup, vai obter a string de conexão e vai criar o banco de dados. Então agora eu já tenho definido a minha classe de domínio, a minha classe do contexto, a string de conexão, eu já posso criar um banco de dados usando migrations. Então eu vou fazer isso na próxima aula.